A mulher ficou transtornada com a movimentação de viaturas e precisou ser amparada pelos policiais até a chegada de uma ambulância. Segundo a polícia, o carro em que a mulher e duas amigas estavam fazia transporte clandestino. Elas são de Fernandes Tourinho, mas embarcaram em Engenheiro Caldas. Vinham a Governador Valadares para realizar perícia médica. Chegando à cidade, o motorista começou a correr e não obedecia ao que elas pediam. O outro homem havia acabado de descer do carro. Começou a correr, entra na rua, sai na outra rua, vem a moto e ele corre, ele corre, ele corre. E a gente gritando, por favor, moço. A nossa vida, moço. Bandido que corre de polícia, moço. Por favor, para, moço, para. Dileno Ferreira de Oliveira, de 44 anos, só parou quando foi cercado por viaturas da PM e do DR. Ele virou constantemente correndo, o tempo de atropelar criança, né? Poucas pessoas que passam, tem muita criança na rua. Até o cerco policial foram 30 minutos de horror vividos pelos passageiros do veículo. O motorista saiu em disparada por 7 bairros de Governador Valadares, passou em alta velocidade por diversas ruas com manobras arriscadas. A correria teria começado depois que um policial fez o sinal para que ele parasse em uma blitz. Quando a polícia finalmente alcançou Dileno, ele ainda tentou fugir a pé. O motorista teve de ser algemado. Antes de chegar, mais ou menos 2 minutos, ele abriu, a senhora queria pular do veículo, em movimento, e ele parou, na hora que ele parou, aí eu cheguei, na hora que eu fui tirar ele do veículo, ele tentou ligar o veículo, onde foi preciso usar a força física para poder tirar de dentro do veículo. Dileno Ferreira foi preso e pode ser indiciado por direção perigosa e por colocar a vida de outras pessoas em risco. Ele teve a carteira de habilitação e o carro apreendido. Nós conhecemos ele através do monitoramento que nós fazemos, através do dia a dia, e ele é uma pessoa que faz 2, 3 corridas por dia nas cidades vizinhas aí. A senhora nunca mais? Nunca mais. Infelizmente se aventuram desse tipo de transporte para que evitem. Eu sei que em algumas cidades não tem a linha regular, o ônibus só sai de manhã ou à noite, ou de manhã e à tarde, aí muitas pessoas no momento de urgência precisam vir até as grandes cidades, por exemplo, Governador Valadares, né? E aí acabam se aventurando nesse transporte clandestino que é ilegal. Alguém pode virar e falar assim, mas Ricardo, você está criticando um trabalho? Não, eu estou criticando a ilegalidade. As pessoas estão trabalhando à margem da lei. É ilegal, o transporte clandestino é ilegal. E olha o pior, poderia ter ocorrido o pior nesse caso, um carro capotar, atropelar uma criança que estivesse passando pela frente. O risco foi evidente, não é verdade? Pois é, Ricardo. Inclusive, o policial comentou comigo o seguinte, que quando ele fazia aquela perseguição, ele avistou o Dileno ali, percorrendo várias ruas da cidade, e ele quase atropelou um ciclista que passava ali perto do bairro Jardim Pérola. O ciclista chegou até a cair no acostamento, mas felizmente não houve nenhum ferimento, ele apenas ficou ali nervoso pela situação e talvez nem imaginasse o que estava acontecendo. E com relação a essa questão do transporte clandestino, Ricardo, a dona Mereia comentou comigo também o seguinte, elas vinham de Fernandes Tourinho para Governador Valadares hoje para fazer uma perícia médica e pararam ali em Engenheiro Caldas e o ônibus que elas iriam pegar para Governador Valadares passou um pouquinho mais cedo, então ela viu aquele motorista clandestino, ela já conhecia ele e falou com as amigas dela que poderia ali pegar aquele transporte. Ah, não, mas eu conheço aquele rapaz e ele pode levar a gente a Governador Valadares. E no final da reportagem, como você pôde acompanhar, ela disse que nunca mais pega um transporte clandestino, porque numa situação dessa, como nas palavras dela, ela disse o seguinte, que ela jamais imaginava que isso poderia ter acontecido, e como ela é uma pessoa esclarecida, serve aí de alerta para que outras pessoas não sigam esse mesmo caminho. Felizmente não houve nenhuma tragédia, mas uma dessas passageiras teve ali pressão alta naquele momento, tamanha a confusão que teve, assim, naquele momento, naquela imagem que ela chega a ser puxada por um policial, ela chega a ser ali até puxada, porque ela disse que seria presa. E assim, tamanha a confusão que foi, tamanho o transtorno que causou a essa mulher, Ricardo. Com certeza. Raquel, obrigado pelas informações. Mas, mostra, essa imagem aí, essa imagem que retrata o desespero de uma cidadã honesta, trabalhadora,
e que se viu numa situação de puro vexame, de ser abordada por policiais, sendo que passou a vida inteira com lisura, com transparência, né, com honestidade. E aí ela imaginou o quê? Peraí, esse monte de polícia vão me prender? Eu nunca fui presa, nunca passei por uma situação dessa. Só veio a passar por uma situação dessa, minha senhora, depois de ter, né, pegado aí o veículo, que é um transporte clandestino, que é ilegal. Mas a senhora, você viu aqui que ela foi amparada. Eu entendo o sofrimento dessa senhora, eu entendo o desespero dessa senhora, né? Nunca tinha passado por essa situação. E aí os policiais, no momento, tentando socorrê-la. Vocês estão vendo, gente? Até um áudio, tem um momento do áudio. Olha só como é que o policial comporta. Tem como soltar o áudio? Eu queria só esse trechinho, nesse trechinho aqui, bem. Tem um trecho que o policial tenta confortar essa mulher, que está desesperada, está visivelmente abalada, porque na hora da abordagem, imagine só, aquele monte de viatura mandando parar. Transtornada com a movimentação de viaturas e precisou ser amparada pelos policiais até a chegada de uma ambulância. Segundo a polícia, olha só.